Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. O país prepara-se para um novo ano legislativo, concretamente para a quarta sessão legislativa da quinta legislatura. A abertura do ano parlamentar 2025-2026, marcada para o dia 15 de outubro, já amanhã, representa mais do que o início de uma nova sessão legislativa. É um ato simbólico que reafirma a vitalidade da democracia angolana e o compromisso das instituições com o desenvolvimento do país. Embora se saiba que a grandeza de um país não se mede apenas com discursos, mas também com ações coordenadas e políticas que produzam resultados visíveis. Existe uma expectativa generalizada sobre a intervenção do Presidente da República. O Presidente João Lourenço vai falar à nação cumprindo uma prerrogativa constitucional, com um discurso que se espera seja capaz de devolver o sentimento de esperança e motivação coletiva. Sendo assim, esta noite, no Debate Livre, vamos olhar para os desafios do novo ano parlamentar. E convidamos Elisandra Wassuca, vem pelo MPLA. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Pedro. Obrigada. Mihaela Weba, pela UNITA. Boa noite. Muito boa noite, cara jornalista. Boa noite aos colegas de painel e também boa noite aos telespectadores da TV Zimbo. Obrigada. Fernando Rombo, pelo PHA. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Elia da Maquaria. Boa noite, colegas do painel. E saúdo os telespectadores da TV Zimbo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a presença. E Lino Lourenço, vem pelo Partido Liberal. Boa noite. Seja bem-vindo também. Boa noite, Elia da Maquaria. Boa noite aos companheiros do painel. Boa noite também a todos os telespectadores que estejam a acompanhar-nos deste lado. Obrigado. Estamos aqui para olhar para os desafios do novo ano parlamentar, marcado sobretudo primeiro pelo discurso à nação do Presidente da República. Há muita expectativa. Eu pergunto, que discurso é que vocês esperam ouvir amanhã do Presidente João Lourenço? Posso começar por si, Mihaela Weba. Ora bem, Leda, antes de responder a sua questão, eu tenho um ponto prévio. E o meu ponto prévio tem que ver com a violação do princípio do contraditório pela TV Zimbo, em virtude de estarem dois comentaristas adversários da UNITA que comentam recorrentemente sobre o Congresso da UNITA, privilegiando um candidato e diabolizando outro. Eu acho que um congresso como o nosso, a TV Zimbo deveria convidar alguém da coordenação da UNITA para explicar como é que são os princípios e as regras da organização e do funcionamento do nosso congresso. Chamar dois comentaristas que são adversários da UNITA para isso, eu acho que não é correto, viola o princípio do contraditório, viola todas as regras de isenção, imparcialidade, rigor e objetividade. Agora, respondendo à sua questão, eu penso que nos termos... Bem, antes vou já deixá-la responder, mas em nome da TV Zimbo preciso dizer que a revista Zimbo é um espaço em que nós temos analistas residentes e estes analistas analisam, passa a redundância, os temas que nós propomos. E, portanto, eles não foram escolhidos para abordar o Congresso da UNITA. Eles são os analistas e nós demos estes temas e estes são os temas que eles abordaram. Mas lá está, viola sempre o princípio do contraditório. Não, quando tivermos a abordar a questão Congresso da UNITA, nós vamos, até porque houve uma peça a acompanhar, ouvir e está tudo programado. Eu continuo a achar que violaram o princípio Também nós do respeitamos a sua opinião, senhora deputada. Faz favor, respondendo à questão que Respondendo coloquei. à questão, de acordo com o artigo 118 da Constituição, sobre a mensagem à nação, o Presidente da República dirige ao país na abertura do ano parlamentar, ou seja, no dia 15, na Assembleia Nacional, uma mensagem sobre o Estado da Nação. E deve apresentar políticas preconizadas para a resolução dos principais assuntos, promoção do bem-estar dos angolanos e desenvolvimento do país. Ora, o que nós temos visto é o Presidente a ir para o Parlamento fazer um balanço anual da sua atividade governativa. Não é isto que
a Constituição lhe impõe fazer. Ele tem de ir ao Parlamento e falar sobre o estado real do país. Infelizmente, não é o que acontece. Hoje nós temos o país, infelizmente, com muitos problemas, a fome, a pobreza extrema, o desemprego. Nós temos cerca de 17 milhões de cidadãos angolanos pobres, temos cerca de 7 milhões de jovens que não têm emprego, temos cerca de 46 crianças que morrem de fome por dia. Esses dados são da Unicef de 2022 e até cá o número aumentou e, portanto, há uma série de problemas que nós temos, quer do ponto de vista econômico, social e político, que efetivamente o Presidente da República não vai apresentar, porque isso iria demonstrar o falhanço das suas políticas governativas. Obrigada por este primeiro momento, Mihaela Weba. Elisandra Uaçuca, quero ouvi-la também. Eu perguntava que discurso é que esperam ouvir do Presidente da República amanhã, quando dirigir-se à nação, e é exatamente esta questão que eu vou querer que responda. Muito obrigada, Leda. O Sr. Presidente tem cabalmente apresentado o real estado da nação em todos os seus discursos e amanhã nós não esperamos diferente. Esperamos a habitual transparência e exigência dos seus discursos. Esperamos também um discurso objetivo, porém abrangente, uma vez que é o Estado da Nação, que nos mostre de facto como está o país neste momento e, sobretudo, o que tem sido levado em marcha para resolver os principais problemas que afetam a nossa população, quais são os grandes feitos do nosso Executivo, as realizações. Em suma, nós esperamos que o Sr. Presidente nos diga onde estamos, de onde saímos, também é importante vermos, para onde vamos e como vamos. Claramente que os desafios internacionais em termos macroeconómicos continuam a aumentar, há muitas incertezas políticas, comerciais, guerras, catástrofes naturais, e isso, claro, afeta o nosso país, mas amanhã nós veremos não só o pessimismo que muita gente espera, mas também veremos aquilo que teremos para os próximos anos e quais os resultados nós vamos ter e já temos do investimento que tem sido feito para melhorar as condições de vida das nossas populações. Vamos conhecer a visão do PHA em relação a esta intervenção do Presidente da Nação. Já lá teve outras vezes. Esta será, salvo erro, a 8ª presença do Presidente João Lourenço no discurso à Nação na Assembleia Nacional. Ok, muito obrigado, Leda. E eu acredito que o Presidente amanhã vai outra vez levar uma retrospectiva do ano que terminou e depois vai trazer a perspectiva do amanhã ou do próximo ano. Eu acredito que o Presidente não pode trazer aquilo que não é a vida real do nosso povo angolano, da população. Porque, afinal de contas, nós temos a realidade, o Presidente vive a realidade deste país e acredito que ele vai trazer elementos concretos relativamente à fome, à saúde. Falo do bem-estar social da população angolana. E não só, o povo não quer discursos longos, o povo quer ações concretas. É isto que o povo precisa, isto à espera no dia de amanhã. Quando falamos do desemprego, realmente eu sei que o Presidente vai trazer elemento que vai catapultar o setor privado, porque afinal de contas o Estado não consegue empregar todos. E é necessário que o Presidente olhe no setor privado, que é o setor privado que vai tirar o povo desse desemprego. E acredito que ele não pode falhar nisso, porque o nosso povo realmente está à espera de coisas curtas e objetivas. Muito obrigado. Obrigada. Lino Lourenço, qual é a visão do Partido Liberal em relação a esta intervenção do Presidente da República falando à nação? Muito bem, Leda. A visão do Partido Liberal realmente cinge-se na
concretude, ou seja, é necessário que o Presidente da República, ao proferir este discurso de Estado da Nação, que é, no fundo, apresentar o estado atual da coisa pública, esperamos que, na verdade, seja um relatório que se reflete com a realidade que a população angolana vive atualmente, e nós conhecemos, fazendo uma radiografia concreta de como é a situação do nosso país. Há muito por se fazer, há muita coisa que precisa melhorar. Temos estado a verificar constantemente que o país, de algum modo, vai sofrendo sempre alguns recuos, e preocupa principalmente as famílias, né? Nós temos estado a defender muito as famílias enquanto instituição primária que mantém viva a sociedade, e é esta família que de algum modo tem estado a perecer e a sofrer enormes dificuldades relativamente à fome, que nós sempre temos estado a verificar. Infelizmente estamos a falar do 4º ano da legislatura, que por sua vez o Presidente da República vai então apresentar este resultado, este relatório, para esclarecer publicamente que, naquilo que é a soberania popular, o poder que lhe foi conferido para gerir a coisa pública, esclarecer como está a gerir, como é que está a destinar os recursos que pertencem a todos nós, e, por sua vez, vai também, de algum modo, traçar um plano e apresentar resultados que se calhar sejam melhores ou satisfatórios para um futuro breve. Mas nós entendemos e esperamos que também deste discurso do Presidente da República seja realmente um discurso que vai de encontro à nossa realidade vivida e não simplesmente um discurso baseado em perspectivas científicas, ou seja, um discurso que esteja preenchido de utopia, né? Nós não esperamos que assim seja. Quando diz ir de encontro à nossa realidade, que entendimento é que quer que se tenha? Quando falo de encontro à nossa realidade, refiro-me principalmente no trabalho que nós temos estado a fazer enquanto Partido Liberal. Aliás, para quem tem estado a acompanhar o presidente Luís de Castro, tem estado a demonstrar aquilo que é a realidade concreta do nosso país, principalmente nas zonas muito mais periféricas, e as famílias sofrem concretamente, há muitas dificuldades, principalmente a fome, a saúde, e também temos dificuldades ainda em algumas zonas para mobilidade, ou seja, circulação. São necessidades básicas que até a esta altura que nós perspectivamos celebrar os 50 anos de independência, já deveriam ser de algum modo colmatados. Mas também sabemos que, em função dessas situações todas, o país está mergulhado numa profunda dívida que, de algum modo, vai reduzindo a esperança e a confiança então, do povo angolano em promessas que, de algum modo, não se refletem aquilo que realmente já temos estado a acompanhar pelo Presidente da República. Aliás, quando fala a Assembleia Nacional, é um imperativo constitucional, tal como aqui já foi dito, resulta da própria Constituição, apresentar o relatório, ou seja, prestar contas de como está a ser, então, gerida a coisa pública. E é isso que nós esperamos, porque as dúvidas e as incertezas ainda vigoram no seio da população angolana. Que pontos são considerados a chave que não podem ser deixados de lado nesta intervenção que fará amanhã o Presidente da República? O Presidente da República... Peço desculpas, que os senhores estejam à vontade para intervir quando julgarem necessário. Exatamente. Eu primo essencialmente em pontos como velar pela questão da saúde pública, é muito pertinente. Velar também pela questão da sobrevivência das famílias. Hoje em dia as famílias já não têm sobre as suas mesas as 3 refeições diárias, que é um costume, aquela prática que nós nos acostumamos por muito tempo, ter o acesso ao matabicho, né, que nós chamamos o pequeno almoço, e o almoço e o jantar. Isto hoje em dia não se verifica em muitas famílias. Aliás, ainda existem pessoas que morrem por fome e não podemos admitir, porque Angola apresenta uma grande diversidade do ponto de vista da sua riqueza natural. O que precisamos que o Presidente da República traga políticas públicas concretas que visam aproveitar com maior incidência esses setores e também olhar para a questão do ensino, né? Nós estamos a ter uma sociedade que aos poucos vai se deformando. Aliás, não falamos propriamente da educação, mas sim o ensino, ou seja, o Ministério da Educação, e nós entendemos aqui que deverá, por um lado,
primar e focar concretamente em políticas que visam transformar o homem, transformar principalmente a juventude e aproveitá-los concretamente. Aliás, temos estado a ver que por esta dificuldade, pela falta também da diversificação concreta da nossa economia, vai trazendo um fracasso e vai, de algum modo, contribuindo para este grande fluxo de fuga de grandes jovens, quadros formados do nosso país, que vão lá fora buscar melhores condições de vida, quando eles poderiam muito bem aqui na nossa própria terra, no nosso país, conseguir se manter, contribuir para o bem-estar do nosso país. O que, a nosso ver, simplesmente falta esta abertura e esta vontade de poderem, de algum modo, participar, tendo em conta o princípio da livre iniciativa econômica, então liberdade individual, que a própria Constituição nos confere. Logo, é necessário deixarmos esta ideia de que o Estado é que pode simplesmente fazer tudo, né? O Estado tem de apostar para os seus quadros, apostar para o seu povo, permitindo que estes tenham realmente a livre iniciativa econômica, porque é por via deste princípio que consegue, de algum modo, colher contributos dos demais intervenientes na nossa sociedade. Tal como aqui já foi dito, o Estado não tem capacidade para empregar todo mundo, por exemplo, mas se permitir que cada jovem que tenha uma iniciativa fazer a sua parte, dar o seu contributo, imprimir esta capacidade de negócio, nós vamos conseguir, de algum modo, colmatar os grandes vazios que têm a ver com o desemprego, que é um mal que enferma principalmente a juventude angolana. Obrigada. Mihaela Weba, que pontos considera essenciais para serem abordados amanhã, tendo em conta o facto da necessidade de se trazer um sentimento de esperança e motivação coletiva? Penso que o Presidente da República deverá preocupar-se com a questão da fome, da pobreza, a educação e, nesse sentido, não só o ensino primário, não só o ensino secundário, o ensino superior, mas, sobretudo, o ensino técnico-profissional. Precisamos muito do ensino técnico-profissional. O Presidente deve se preocupar com a saúde. É verdade que fez grandes obras em termos de infraestruturas, de grandes hospitais de referência, mas, entretanto, nas nossas comunidades nós não temos os centros de saúde, nem os postos médicos com assistência médica e medicamentosa para as comunidades, o que faz com que não seja possível salvar vidas. O Presidente também tem que se preocupar com a maior causa de morte dos angolanos, que é a malária. Outra segunda maior causa de morte em Angola tem sido as condições das estradas. Nós temos as estradas mais caras do mundo. Nós gastamos 28 mil milhões de dólares para construir as nossas estradas. Cerca de 12 anos depois, o que nós temos são estradas que não estão em condições porque foram mal feitas, não houve a devida manutenção e, portanto, estamos a ter cidadãos angolanos a morrer nas nossas estradas. Outra questão que o Presidente da República deveria preocupar-se é com a produtividade. As empresas que estão falidas por causa da dívida interna e essas empresas que estão falidas por causa da dívida interna estão a gerar desemprego e desemprego para jovens e não só. Não havendo produtividade, não temos a valorização do Kwanza. Não tendo a valorização do Kwanza, não conseguimos reduzir a inflação. Não conseguindo reduzir a inflação, não há diminuição do preço dos principais produtos da cesta básica. Por outro lado, a valorização do Kwanza passa pela produtividade. Exatamente. Por outro lado, há dois outros fatores que eu acho que são extremamente importantes,
que são a questão das autarquias locais. O Presidente da República tinha prometido realizar as eleições, realizar as autarquias em 2020. Todos nós ouvimos ele falar disso e depois deu dito pelo não dito. Eu penso que nós continuamos a ter grandes assimetrias regionais, exatamente porque o dinheiro está todo concentrado em Luanda e o resto das províncias não vê isso. O Orçamento Geral do Estado, 90% fica em Luanda e os outros 10% são distribuídos pelas restantes províncias. Por último, entendo que deve haver a despartidarização das instituições do Estado. Portanto, eu não estou a falar da despartidarização do Estado, estou a falar da despartidarização das instituições do Estado. Para quê? Para prevenir a corrupção. Hoje nós temos uma corrupção que é institucionalizada em quase todos os setores e temos aí vários casos. Temos o caso da AGT, temos o caso do INAB, temos N casos para apresentar. O setor da justiça está como está e, portanto, há várias questões sobre a corrupção que foi a bandeira do primeiro mandato do Presidente da República, mas parece que ele já se esqueceu efetivamente disso, porque a corrupção, infelizmente, nas nossas instituições continuam a acontecer. Por último mesmo, uma coisa é o financiamento que o Estado angolano pode ter indo buscar empréstimos, por exemplo, à China, à Inglaterra, ao Fundo Monetário, ao Banco Mundial. Outra coisa diferente do financiamento é o investimento. O investimento são cidadãos que têm dinheiro e que acreditam em Angola e nas instituições angolanas e vêm investir o seu dinheiro em Angola. Ora, quando nós não temos instituições credíveis, quando nós temos corrupção e quando nós temos um setor como o setor da justiça que depende do poder executivo, os investidores não vêm investir em Angola. E, portanto, eu penso que o Presidente da República deveria preocupar-se com todas essas questões. Foram enumeradas aqui várias questões, algumas transversais a alguns convidados. Elisandra Wassuka, falou-se também na questão do tempo da intervenção do Presidente. Com tantas questões para abordar, com problemas identificados, com soluções que se espera, que pontos considera fundamentais para serem apresentados amanhã, até com possíveis soluções, porque é esta a grande expectativa do povo angolano? Relativamente ao tempo, o discurso do Presidente, nós achamos que é ajustado, uma vez que é o Estado da nação. O Presidente tem que mencionar setor a setor, apresentar exatamente aquilo que se pede, não é? Como é que estamos, quais são as soluções para cada setor, quais são os resultados que se esperam do investimento e do trabalho que o Executivo tem realizado. Eu vou começar pelas autarquias, que eu acredito que é um ponto a ser tocado amanhã, e se não for tocado, estamos já a abordar agora. Bem, as autarquias, para o seu nível de concretização, obedecem 3 parâmetros, não é? Nós temos o nível político-legislativo, que deve ser aprovado, que é o pacote legislativo autárquico, que dos 13 diplomas, 10 já estão aprovados. Nós temos o nível de concretização, stricto sensu, que é a medida em que o Presidente da República convoca as autarquias, com base na linha A do artigo 119 da nossa Constituição, e depois nós temos o nível de concretização político-administrativo, que é a criação das condições materiais, humanas e financeiras a nível local. Em que passo estamos neste momento das autarquias? Estamos no nível de concretização político-legislativo. Como disse, dos 13 diplomas, 10 estão aprovados. Os outros 3 não foram aprovados por falta de consenso entre os grupos parlamentares. E o que é que a Assembleia Nacional fez? Criou uma comissão negocial interpartidária. E esta comissão negocial interpartidária neste momento está a trabalhar para que reúna consensos e posteriormente avancemos com a aprovação para depois termos a sequência dos outros níveis de concretização que mencionei. Só depois entra a participação do Presidente e, por último, a participação político-administrativa. Ainda sobre as autarquias,
penso que não existe descentralização sem desconcentração. E a desconcentração está em marcha. Angola adotou há pouco mais de um ano o orçamento participativo, que é um instrumento que permite a interação direta entre o cidadão e os órgãos de poder local, em que os cidadãos definem as prioridades, os munícipes definem as prioridades para os seus municípios. E isto está em marcha. Claramente que por ser um processo novo, com pouco mais de um ano, vai ter as suas barreiras, vai ter as suas dificuldades a serem transpassadas, mas está em marcha. É um grande sinal que as condições estão a ser criadas para que de facto hajam autarquias, porque mais importante do que fazer é fazermos bem. E as autarquias em Angola vão acontecer quando os níveis de concretização que mencionei forem obedecidos e tivemos as condições criadas. Isto revela que nós, em Pelá, somos os maiores interessados com a realização das autarquias. No tocante à corrupção, a corrupção é uma bandeira do Presidente, João Lourenço, uma bandeira permanente, não simplesmente do primeiro mandato, continua, mas é importante quando falamos sobre corrupção, entendemos que é um fenómeno multidimensional. A corrupção está intrínseca à natureza humana. Não está relacionada a um partido político ou a um país. Está relacionado à natureza humana porque é um fenómeno social. Portanto, o que é a corrupção? É o abuso de poder concedido, no nosso caso, pelos cidadãos, para benefícios próprios. Claramente que o Presidente não pode combater a corrupção sozinho. Enquanto tivermos pessoas que se beneficiam com a corrupção, haverá entraves. Portanto, não há desistência nem recuos em nenhum momento do combate à corrupção, mas temos que encarar a corrupção como um fenómeno global que existe em todo o mundo, que não é possível exterminar a corrupção, mas nós temos trabalhado para diminuir, para minimizar a corrupção no país. Tem surtido efeito? É assim, como é um fenómeno abrangente, nós temos de reconhecer, durante muito tempo tivemos poucas pessoas que abusaram da confiança que lhes foi depositada. É um combate que leva algum tempo, mas nós temos visto os resultados e é claro que também temos aqui o papel dos tribunais, que é outro poder, e nós já vemos casos a nível de tribunal com pessoas acusadas, vemos investigação permanente sobre casos de corrupção. Ainda sobre a diversificação da nossa economia, nunca tivemos tanta produção agrícola como temos hoje. Qual é a dificuldade que temos enfrentado em muitas localidades, em muitas comunidades? O escoamento. E sim, precisamos melhorar as nossas estradas, mas é importante também lembrarmos que nesse momento mais de 10 mil quilómetros de estradas estão a ser reabilitados. E nós sabemos o que custa reabilitar ou construir 1 quilómetro de estrada. Custa aproximadamente $1 milhão. Portanto, ao mesmo tempo que nós temos que construir, que reabilitar, que satisfazer necessidades básicas, nós temos neste momento limitação de orçamentos, limitação de recursos. E temos que ver o que é que vai alimentar um ou outro. Ao mesmo tempo que precisamos de recursos para investir, para reabilitar, para construir, nós precisamos de diversificar a economia ao passo que estamos a pagar a nossa dívida. O ano passado pagamos boa parte da dívida à China, continuamos a pagar. Isso é um sinal de esperança, é um sinal de que as coisas vão melhorar. Não existem países que não tenham dívidas. O país mais endividado do mundo é a maior potência económica do mundo, é os Estados Unidos. Não nos estamos a comparar, mas temos que relembrar este dado, não é? Que a dívida não é exclusividade de Angola. Esperamos também que amanhã o Presidente apresente qual é o resultado esperado do investimento que tem sido feito em vários setores. Eu penso que a esta altura o que está em questão não é o quanto se tem feito, porque nunca se fez tanto com poucos recursos. Nós temos poucos recursos. O que está em questão é o impacto do investimento ou dos investimentos que nós temos realizado na vida do cidadão, um impacto imediato. Claramente que algumas medidas têm um impacto imediato,
geração de empregos, satisfação de bens e serviços dos cidadãos, mas outros investimentos, o impacto não é imediato. O impacto de uma refinaria para um país não é imediato. O impacto da ampliação de um porto não é imediato. O resultado imediato é a geração de empregos. Mas a nível de geração de renda, riqueza para o país, obedece passos. E nós temos aqui a construção de barragens, hospitais, os montes, centros médicos, aeroportos, caminho de ferro, estradas, a fábrica de fertilizantes no Zaire. Há muita coisa em marcha. Há um tema que eu gostaria de levantar aqui, que ainda é tabu, mas eu acredito que nós temos que falar sobre esse tema. Não sei se o Sr. Presidente amanhã vai tocar nesse tema, mas é crítico em termos económicos, que é a nossa questão demográfica. Nós estamos a crescer 3% ao ano, em termos populacionais, ou seja, todos os anos mais de 1 milhão de crianças nascem em Angola. Isto é bom. As nossas mulheres têm uma taxa de... Por um lado é bom, por outro é bastante desafiador. Tem uma taxa de fecundidade de 6 filhos. Sim, uma média de 6. 6 filhos. Maior da região. Uma das maiores do mundo. Ou seja, o crescimento em Angola é exponencial. A parte boa é que revela que somos um povo fértil, temos muita energia e temos força de trabalho garantida para os próximos anos. Qual é a outra parte da moeda? É que o nosso crescimento económico não vai conseguir, a curto prazo, acompanhar o crescimento demográfico. E a verdade é que se temos, vou usar uma linguagem corriqueira, mais bocas para alimentar, mais crianças para colocar no ensino, levantando aqui um detalhe, que Angola é dos países em África que mais escolas constrói anualmente. Mas o que é que resulta? Nem todas têm 7 salas, mas é claro, você vai ver a que tem menor porque é o que lhe interessa. Mas o que é que acontece o ano a seguir? Precisamos do mesmo ou maior número de escolas. Porque as crianças não param de nascer, claro, não vão parar porque nós precisamos de ter população. No entanto, são poucos os países do mundo que estão a lidar com esse desafio que a Angola vive. Estamos a viver uma fase de poucos recursos, o crescimento económico não acompanha, a nossa população continua a crescer. Nós, em 2030, seremos mais de 40 milhões. Em 2060, os dados indicam que vamos ser o dobro do que somos hoje. É muita gente para alimentar. Mas se existem os dados, existe a possibilidade de se preparar para dar resposta. É isso que nós estamos a fazer agora. É o que eu lhe disse, o investimento em portos, em refinarias, em projetos grandes, em projetos infraestruturantes, em projetos que promovam... Por favor, telefones no silêncio. As pessoas sabem que estão na televisão, mas acabam por... Deve ser de algum convidado, de certeza. Deve ser a doutora, não é? Só para colocar em silêncio, no silêncio, para não... Por favor, pode Dizia que continuar. Em projetos que promovem a soberania e sustentabilidade económica. É esse investimento que nós temos feito, né? Pensando nas gerações futuras. Mas qual é novamente o desafio? É claro que as pessoas que têm dificuldades hoje não têm como esperar. Sim, a questão da fome, a pobreza, o desemprego, pessoas que precisam sobreviver e manter uma família, por exemplo. Pois. Tem então, necessidades imediatas. Nós teremos esses dados amanhã do Sr. Presidente porque são visíveis. E, repito, o desafio económico em relação ao desafio demográfico tem que continuar a ser abordado. Porque nós temos mais um ponto, a questão cultural. Há determinadas zonas que nós não podemos falar sobre planeamento familiar. O SOBA, nós já tivemos essa experiência, falamos em português, o SOBA vai dizer, só um exemplo, né? Vai dizer na língua local outra coisa, porque nós entendemos, nós africanos, que os filhos são riqueza, e de facto são riqueza. Mas não é só a questão do crescimento exponencial, é o crescimento desordenado em algumas localidades. O que é que nós vamos concluir com isso? Que o nosso executivo tem trocado os pneus com o carro em andamento. Não tem sido fácil, mas nós temos esperança, porque o que nós não podemos fazer é deixar de acreditar no país, é deixar de trabalhar, é deixar de lutar, é deixar de investir, é deixar de ver alternativas como a que nós temos visto de captar o investimento estrangeiro para projetos
que nós não temos de imediato o financiamento interno. Bem, quero falar. Sim. Faz favor. Sim. Leda, fui eu que disse que o presidente amanhã gostaria que tivesse pouco tempo. Em relação ao tempo, não é? O tempo, sim, que Falou, fosse sim. nas questões concretas. As minhas colegas, os meus colegas do painel já disseram que o presidente vai fazer, claro que tem projeto, a construção de escola, mas ainda continuo a recuar nisto. Não há necessidade de construir tantos hospitais enquanto não se olhar no homem. Este é o objetivo da nossa organização. Mas quando diz olhar no homem, em que sentido? Para perceber. Considerar... Os hospitais são construídos para os homens Sim, também, sim, só para percebermos a sua linha de pensamento. O que é que acontece? Construir um hospital. Quem é que vai trabalhar no hospital? É o homem, este homem. A formação. Estamos a falar na formação do homem que vai trabalhar no hospital. Os nossos hospitais são grandes, são realmente apetrechados. Se assim for. Mas a pessoa que vai trabalhar é preciso preparar este homem. Investimento no capital humano, não é? As pessoas vão servir. É ali. Quando falamos de escolas... Mas o Ministério da Saúde tem estado a investir na formação, até a especialização de alguns quadros. E digo isso porque nós, a comunicação social, temos passado estas informações. Algumas escolas de enfermagem foram fechadas. Agora temos uma única, que é o Américo Boa Vida, que está a lecionar. Foram fechadas por falta de condições, dentro daquilo que é o padrão exigido. Então, Leda, por que construir um hospital se não tem técnicos? Então é ali, olhar para o homem. Eu quando disse que o presidente podia falar questões concretas, é que quando falamos da fome, a fome que provoca a doença para ir ao hospital. Então o objetivo é matar a fome. Combater a causa e não a consequência. Com certeza. A fome, porque você não vai falar de Aristóteles, nem de Platão, em alguém que está a sentir fome, não. Tem que matar a fome. Primeiro a questão é a fome. O povo angolano precisa de coisas práticas. As estradas, o desenvolvimento, o crescimento econômico, aliás, refere-se nas vias de comunicação. As vias de comunicação não seria uma questão de ano após ano, não. Seria há muito tempo. Após os conflitos que vivemos, a questão a seguir era as vias de comunicação. Agora, mas foi feito um investimento nas estradas ou não? Continuamos... Quando Angola tornou-se num canteiro de obras. Ok, mas continuamos a morrer. O povo continua a morrer porque as estradas não estão em condições. Leda, saindo de Luanda a Uambo, tu se não andar com cuidado não voltas com carro. Então significa que o investimento, nós começamos a falar do homem. O homem tem que ser a atenção em todos os setores. Porque o homem que vai melhorar a própria educação, é que vai melhorar as estradas, é o homem que vai melhorar tudo que nós precisamos. Então, o capital humano é muito importante. A fome é muito fácil. O nosso país é tão rico, tem terras, tem tudo para dar certo. Para tirar a fome, Leda, são 3 meses. 3 meses dá para comer uma batata doce. 45 dias dá para comer uma couve. Então, o que falta para diminuir a fome ao povo angolano? Por isso que estou a dizer que o presidente tem pouco tempo para dizer assim, a fome vai diminuir por causa disto, vamos implementar. Agora, a agricultura, vamos olhar para o setor da agricultura. A agricultura é o setor fundamental para tirar o povo da fome. Nós podemos falar de hospitais, podemos falar de grandes coisas, investimentos estrangeiros. Leda, não vamos a lado nenhum. Eu olho para o artigo 38 da nossa Constituição. O artigo 38 da nossa Constituição garante o quê? Iniciativas próprias. As iniciativas dão emprego, porque o setor privado é que vai tirar o povo ou esta população angolana que grita pelo emprego. Mas que setor privado é que temos hoje? Assim, temos um
alguma coisa. E a burocracia também diminui este setor privado. Porque estão a falir. Estão a falir, estão a fechar as portas. O setor privado está a desaparecer e o Estado não tem capacidade de empregar todos os angolanos. A imigração dos nossos irmãos é porque não há emprego. Todos os países do mundo, Leda, nenhum país tem capacidade de empregar os seus cidadãos, não. É o setor privado que combate esse elemento, esse déficit que o Estado não consegue fazer. Então, o presidente teria poucas palavras para dizer ao povo angolano. Porque hoje o povo angolano não precisa de ouvir de hospitais grandes, escolas grandes. É a fome. Leda, o que está a matar, o que está a destruir a memória de muitos é a fome. A fome não tem outro recurso. Eu concordo consigo, o deputado Fernando, quando diz que, por outras palavras, a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo, não é? Mas não é tão simples como diz. Não se extermina, não se diminui problemas com questões alimentares em 3 meses. E a prova que muito tem sido feito é que nós estamos a fazer investimentos, como disse anteriormente, que promovam a soberania e a sustentabilidade alimentar. Qual? Vou responder. A fábrica de fertilizantes no Zaire. Um dos maiores problemas, e eu acredito que tal como eu visito as comunidades, as localidades longínquas, um dos maiores problemas que nos apresentam os pequenos agricultores e não só, é a questão de não terem fertilizantes. Quando nós investimos numa fábrica de fertilizantes, o que é que nós temos a garantir? Sustentabilidade. E mais, a agricultura em grande escala exige um grande investimento. E nós, neste momento, temos de reconhecer que temos recursos escassos. Nós vivemos uma fase em que tudo é necessário, mas nós temos que priorizar, porque os recursos são poucos, ou seja, gestão. Até nós em casa fazemos isso, não é? Temos de gerir, porque não podemos suprir todas as necessidades. Então, vou repetir, concordo quando diz que a agricultura é a base, mas discordo quando diz que em 3 meses ou em pouco tempo minimiza o problema, se resolve a situação. Colega, desculpa, eu sou agricultor, eu sei que ficou a fazer cultivo. A batata doce são 3 meses. Se alguém não... Sim, não, você é agricultor, tudo bem, mas você é agricultor, sabe que se a batata são 3 meses, nem todos os produtos são 3 meses, uns são 6 meses, um é 1 ano. E é diferente ser agricultor para produzir, deixe-me terminar, para 10, 100 pessoas e ser agricultor para produzir para milhões de pessoas. Não, eu estou a dizer que temos que incentivar a agricultura. Mas a agricultura está a ser incentivada, nunca se produziu tanto como agora se produz. A agricultura é a base, a indústria é o setor decisivo. O colega sabe o que criou a indústria? A indústria criou o êxodo rural. Sim, hoje toda a gente saiu das zonas onde podiam fazer o que podiam, onde tinham as terras para trabalhar, vieram para as cidades. O que é que provocou a indústria? Êxodo rural. Toda a gente veio para a cidade e abandonaram os campos. E porque os campos também hoje não há incentivo. Mesmo que trabalharem, onde é que vão escoar? O escoamento refere-se a quê? Às vias de comunicação. Vias de acesso. Da mesma forma que nós temos... Colega, nós temos que voltar à base. Da mesma forma que nós temos falar de Aristóteles e falar de Platão. Alguém que tem fome, você está a gritar. Então, preciso irmos à base, porque Angola não precisa de tanta coisa. Sim, da mesma forma que nós, eu dizia que nós, da mesma forma que nós temos o êxodo rural, nós temos pessoas a votarem. O acesso à água. Eu ia falar sobre isso. Nós temos pessoas a votarem para as suas localidades. Sim. O que dizer sobre o canal do CAF? Não. Espera. O problema é que muitos querem que se faça tudo ao mesmo tempo. Quantas pessoas, quantos cidadãos, quantos angolanos no CUNEN, na MIB e o ILA têm sido beneficiados por causa do canal do CAF? Grande investimento. Não, colega, o canal do CAF, eu visitei o canal do CAF foi o ano passado. Não, está bem construído, desculpa. Exatamente. Está bem construído. Está bem construído. Já ia dizer que está mal construído. Não, o canal do CAF está muito bem. O problema é que até agora não está distribuído. Ninguém beneficia diretamente porque não diga isso.
Eu me candidatei para conseguir um espaço para fazer agricultura no Cunene. Sim, mas você está a falar do seu insucesso pessoal para Não, se não, referir não, à não. nação. Não. Nós Estou a temos dizer- pessoas, e até o povo de Cunene, nesta altura, vai ficar triste Minha consigo. co- Nós temos população local a beneficiar-se do canal do Minha Cabo. colega, o que acontece? Agricultura, Isso significa que pecuária, o gado. isso é centralizar. Mas nós não podemos negar aquilo que tem sido feito. Uma coisa é nós queremos mais, e nós reconhecemos que mais tem de ser feito, porque nós somos muitos e, como eu disse, continuamos a crescer. Mas nós não deputada podemos, Elisandra, deixe-me terminar, nós não podemos deputada deixar de ver Elisandra, aquilo que já tem sido feito. Nós não podemos esquecer que, do ponto de vista dos municípios, o Curoca, que fica no Cunene, é o município mais pobre de Angola. O que é que você quer dizer com isso? São dados. Não. Quando você São diz que o dados. Curoca é o município mais pobre Mais de Angola, pobre de Angola. o que é que isso contraria o benefício que o canal do CAFO traz para a população local? Significa dizer que o canal não está a chegar aos cidadãos. Não, você pode dizer que o canal não está a beneficiar todos os cidadãos, mas há cidadãos que se beneficiam do canal. Os cidadãos que estão nós no Curoca. aceitamos e reconhecemos que há desafios, há dificuldades. O que nós não podemos aceitar é termos cidadãos a pintarem o nosso país como se fosse o pior país do mundo. Não é verdade. Não, nosso país é rico. Muito Angola rico é um mesmo. país com potencial, promissor, tem direção e tem rumo. Agora, temos que continuar a acreditar, temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a lutar. Isso faz com o quê? Com o diálogo que estamos a ter agora, que eu considero construtivo. Ok. Agora, termos uma perspectiva pessimista até sobre aquilo de bom que está a ser feito, não está correto. Não, nós estamos só a dizer que o Deputada presidente devia ter Elisandra. olhado neste setor, porque o setor, porque Mas eu também. nós, Olha, presidente, desculpa só, o executivo está a olhar. Tá bem, eu digo isto porque atrás da TV Zimbo, depois dessa ponte, depois da casa do Ponte do Camorteiro, vende-se a cisterna de água a exatamente. 30 mil kwanzas. Eu compro. Em Luanda não Nós temos água potável. precisamos de coisas Não, concretas. nós não temos água precisamos- potável. Não tem água. Não temos água para todos. Não mas temos há quem água tenha água potável. potável. Água potável. Você não tem água potável? Não tenho em Eu minha tenho casa. água potável. Água potável é aquela que é insípida, incolor, inodora, própria para consumo humano, sem recurso à lixívia caseira ou sem recurso a mecanismos de tratamento. Nós temos água potável na Namíbia, nós atravessamos a fronteira da Namíbia, abrimos a torneira e podemos beber. No Cunene, nós não podemos fazer isso, porque não há Você estava água a falar de potável. Luanda, agora está a falar de Estou a Cunene. falar de Não. Luanda e Luanda tem exatamente o mesmo problema. As cisternas não são água potável, não são água tratável. E a larga maioria dos cidadãos em Luanda vive através das cisternas. A deputada agora falou melhor. Falou de uma percentagem da população. Há pouco tempo estava a dizer que não existia. É a estava ser maioria, é a fatalítica. maioria. Não, mas temos É ou não a temos? maioria. Não não temos se pode água contradizer, potável. porque Não você ora temos- diz que não não temos, temos água ora diz que potável não em temos, Angola. ora Não- diz que não boa temos- parte não tem. não Você tem temos- que decidir o que é que quer Vou dizer. aproveitar esta- Não, mas não diga o que não você quer temos dizer. água senhoras. potável em Angola. Oh, já mudou as E suas por palavras. isso- Há pouco e- tempo e dizia que por uma parte isso- não tem, senhoras, por e agora a diz larga que maioria Deputada das Oiva. pessoas não tem. utiliza água engarrafada Vamos ouvir o- que é feita a nível nacional ou é importada. Não, nós Por que continuamos razão? sem entender Um aquilo que minuto, quer por dizer, favor. porque você se está a Já vamos- contradizer. Não já vamos estou-me a voltar contradizer, para- não já há para água Tem que concluir potável. dizer esta o que ideia. quer dizer de forma Lino clara. Lourenço, Não é. representa o Partido Sim. Liberal. Que visão Exatamente. é que tem? Ainda olhando para os desafios, porque depois, e porque estamos a olhar para os desafios do novo ano parlamentar, Exatamente. vamos olhar para aquilo que foi feito na legislatura, deixa ver se para não dizer errado, na sessão legislativa passada e o que é que foi transferido para esta e que faz com que os angolanos tenham a expectativa de que, de facto, ao longo desta legislatura que vai ser aberta amanhã, possam ser resolvidos. E vamos olhar mais propriamente para aquilo que é o nosso Parlamento, onde estão os representantes dos angolanos. Faz Exatamente. favor. Bom, antes mesmo de responder à questão, eu queria avançar aqui um dado muito importante. Essas questões todas residem num facto muito simples. Nós temos um Estado que, de algum modo, foi mal concebido, né? Desde a sua própria estrutura. Temos um executivo que, de algum modo,
tem os seus próprios órgãos que auxiliam o Presidente da República, né, na administração ou na execução das políticas públicas e que muitas das vezes não têm, de algum modo, apresentado resultados concretos porque esses não têm contacto direto com a realidade das coisas, não têm contacto. Quando diz resultados concretos, são resultados concretos em relação a que as questões foram levantadas aqui. Exatamente. Por quê? Certo. Porque situações como a água, por exemplo, se nós tivéssemos, de algum modo, políticos, né, que tenham esta responsabilidade de aferir concretamente, ou seja, chegar até o local, constatar a situação, antes de determinar ou de definir uma determinada política, primeiro verificar. Isso não acontece. Nós temos órgãos de Estado que passam mais tempos em gabinetes e vão tomando as suas decisões simplesmente em papéis e não conseguem fiscalizar concretamente as obras. E depois o que é que isto resulta? Em políticas paliativas, ou seja, são coisas feitas simplesmente para ludibriar o cidadão, né? E não tem uma durabilidade que ofereça, digamos assim, que ofereça qualidade de serviço. Temos muitos serviços destes que já foram avançados pelo Executivo, claramente temos de reconhecê-los, como é o caso também das infraestruturas que têm a ver com as estradas e hospitais, mas têm um curto tempo de durabilidade e oferecem pouca qualidade. Então, isto passado, se calhar, 2, 3, 4 anos, deixa de funcionar. Um exemplo concreto que eu apresento... Precisamos dobrar a questão da fiscalização? Precisamos, e cada titular ou cada auxiliar, por exemplo, eu falo das administrações ou dos governos provinciais, ao permitir ou ao, de algum modo, executarem uma determinada política, eles devem ir até o local, estudar concretamente determinadas localidades, ver como é que as populações vivem, como é que elas podem ter acesso a um determinado serviço, a um determinado bem, e definir como deve ser. Isto não tem estado a acontecer em Angola. Por quê? Porque em Angola o titular do Poder Executivo vai autorizar uma verba, que o próprio Orçamento Geral do Estado já prevê, e este simplesmente vai, de algum modo, alocar sem saber como isto vai ser usado. Então este é um grande problema. Isto é que nós temos estado a dizer, a máquina estatal está pesada, né? O Estado em si comporta um vasto setor de serviços públicos que ele não consegue por si controlar. Então este é um problema, por isso é que nós temos estado a dizer é necessário reduzir a máquina estatal, torná-la um pouquinho mais flexível, de modo a que até os privados tenham também intervenção direta naquilo que é a administração das políticas públicas. Porque quando o Estado chama tudo para si, né, privatiza, centraliza tudo, obviamente que isto vai perder-se, não consegue de algum modo controlar de como é que as políticas públicas devem funcionar. Por exemplo, nós, na questão que nós temos estado a dizer sobre a construção de estradas em Angola, seria bom que, se este setor também fosse permitido, que os privados, né, tivessem intervenção direta, cooperassem com o Estado, porque um privado tem um compromisso, digamos assim, um pouquinho mais voltado a resultado concreto em função daquilo que é o seu compromisso, né, para dar aqui o acabamento final da obra. Nós temos empresas que concorrem, ganham os concursos públicos, mas de um modo, digamos assim, não transparente. Isto eu aqui afirmo, porque os concursos públicos que deveriam estar na base não se verificam, né? Nós estamos acostumados com a famosa contratação simplificada. É um mecanismo que não tem facilitado o Estado, primeiro, fiscalizar o montante que é investido para uma determinada obra, e realmente fica difícil, né? Fica difícil. E pronto. Por outro lado, o que eu queria com isso também avançar é que o Presidente da República amanhã, na sua intervenção, não sei se acautelou, mas deverá procurar acautelar a redução da carga tributária. Este tem sido um grande mal na sociedade angolana. Por isso é que determinadas políticas não avançam, e aqui reitero mais uma vez, é muito importante que olhemos ao princípio da livre iniciativa econômica. Senão vamos ter um país encravado no tempo, que o Estado vai lutar ano em anos, vai prometer
coisas que não vai conseguir realmente concretizá-las, né? Ou realizar. Obrigada. Sim, Então, eu acho que Lisandra, vamos o ouvir Lino antes de cumprirmos o intervalo. sim, tocou em alguns pontos, mas misturou temas e alguns pontos, não sei se falou com devido conhecimento de causa. Vamos falar um pouquinho sobre as funções básicas dos deputados. certo. Primeiro, a função de representatividade. Exatamente. Dignos representantes do povo, uma vez que somos eleitos em eleições gerais. Certo. Segunda, a função legislativa, a exclusividade como fazedores de lei. Exato. E terceira e última função básica, a função de controle e fiscalização dos atos do Executivo. Portanto, Porque não existe na prática. não, Existe. estamos aqui 3 deputados e cada um vai responder por si. Não foi Vamos retirado o responder quando mecanismo da voltarmos, Mas quando fiscalização. onde é que eu ou lhe seja, digo que você, onde é que eu lhe digo que falou um pouquinho sobre conhecimento, sem conhecimento de causa? Porque imputou tudo ao Executivo e ao Presidente da República. Mas a função, de acordo com a nossa Constituição, de fiscalização dos atos do Executivo é dos deputados. Sim, mas... Sim, e agora mencionou a todos os deputados, não exclusivamente a deputados de um partido, que não é feito. Pode não ser feito como devia ser, porque nós reconhecemos que a abrangência da fiscalização é um grande desafio. Os deputados, ao mesmo tempo, têm de estar a fazer leis, têm de fiscalizar, mas tem sido feito. Por isso é que há Permita-me jornadas diga- parlamentares, por quando isso é eu- que há visitas. Quando eu estou com... Desculpa, permita-me mesmo. Não, vamos Quando- fazer o seguinte, Lino Lourenço, Exato. precisamos, e eu estou a ser pressionada para É só cumprirmos para o intervalo. reforçar Não, quando- quando regressarmos vamos abordar sobre isso, porque ok, quando ok, regressarmos sim, sim. nós vamos olhar para algumas das responsabilidades da Assembleia Nacional, dos nossos deputados, e então vamos olhar para esta questão também da fiscalização. Senhor telespectador, vamos cumprir o primeiro intervalo neste debate livre e depois regressamos para dar continuidade ao mesmo. Até já. Os desafios do novo ano parlamentar é o tema do debate livre desta noite. Tivemos, e não podia ser diferente, cerca de 1 hora, com uma grande incidência naquilo que deverá ser a intervenção do Presidente João Lourenço amanhã, questões que os nossos convidados consideram pertinentes, enquanto representantes dos angolanos, para serem abordadas e para serem apresentadas soluções para algumas das preocupações aqui levantadas também. Mas sabemos que o discurso à nação vai marcar a abertura da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura. Significa que os deputados voltam ao trabalho e é importante sublinhar aqui, e porque também já foi esclarecido, quando se encerra o ano legislativo não significa que os deputados ficam em casa, não, eles trabalham, só que volta oficialmente este trabalho e nós vamos poder continuar a acompanhar o trabalho dos nossos deputados na Assembleia Nacional. E sendo assim, existem alguns documentos que começaram a ser tratados e que não foram aprovados. Sabemos que é responsabilidade do Parlamento aprovar leis, criar e aprovar leis, e é nesse sentido que eu pergunto o que é que deverá ser prioridade para este ano legislativo que vai arrancar amanhã. E vou começar por si. Muito bem. Obrigado, Leda. Do ponto de vista de legislação, que prioridades Sim. serão levadas para este novo ano legislativo? Do ponto de vista de aquilo que precisamos que venha já depois do Orçamento Geral do Estado, porque esta é a prioridade. Sim. Este é o primeiro passo que nós vamos fazer a partir de amanhã. Aliás, a partir do dia 16 é o Orçamento Geral do Estado. Depois do Orçamento Geral do Estado, seria o pacote das autarquias e a lei da comunicação. Acredito que... Da comunicação social? Sim, da comunicação social. Isto é um que ficou também pendente, que precisamos tratar desta lei, e acredito que isto seria a melhor coisa, ou os 2 pacotes seriam... Era bom que fosse os 2 a seguir, depois do Orçamento Geral do Estado. Mas pronto, também temos como um partido... Desculpe, falou do Orçamento Geral do Estado, da Lei da Comunicação, não tomei nota do... E as autarquias. As autarquias. Sim, sim. Pacote legislativo voltar. Sim, sim. E acredito que o partido tem linhas marcadas para o próximo ano legislativo, que será olhar nas questões sociais, olhar na questão de saúde,
se podíamos, vamos tentar falar de devolver as terras ao povo, acesso à água, à saúde. Quer dizer, são linhas que o partido realmente vai fazer o possível de trazer esse debate ao Parlamento. Os outros são diplomas que realmente as propostas serão feitas pelo Executivo e os projetos serão feitos pelos grupos parlamentares. Então, temos várias perspectivas, mas os três realmente seriam os primeiros a ser visto logo no arranque do ano parlamentar. Dino Lourenço não é deputado, mas tem obviamente opinião. Estão lá os representantes do povo, do ponto de vista de diplomas que gostaria que fossem tratados como prioridade neste ano legislativo que arranca amanhã. Exato. Ok, prontos. Como prioridade, eu também vou aqui parafrasear o que o meu companheiro do painel disse, velar pelo o pacote legislativo autárquico, né? É necessário que se aprove o último diploma legal, que é o mais importante para a execução ou aplicação das autarquias locais. Mas também não só olhar para muitos diplomas legais que o Estado angolano, ou seja, a Assembleia Nacional também poderá cingir-se, como é o caso, por exemplo, da legislação aplicável aos crimes contra os menores. Eu friso este facto porque atualmente verifica-se, e com uma situação que parte do coração de todos nós, uma clara violação aos direitos dos menores, que nós temos estado a ver todos os dias. Aliás, eu trago aqui um exemplo muito concreto de um facto que foi constatado na província de Benguela, por exemplo. Quem conhece a comuna da Caota, aí no município dos Navegantes, existe aí uma pequena comunidade que é dominada por empresários chineses no ramo da pesca. Esses, por sua vez, têm estado a, digamos assim, a violar, mesmo, aquilo que são os direitos dos menores. Existem, da informação que nós verificamos durante este trabalho de visitas, podemos perceber que existem menores de idade que já são mães, têm estado a fazer filhos com cidadãos chineses. Aproximadamente nós podemos contactar mais de 26 menores de idade que já têm filhos com cidadãos chineses. O que significa dizer, temos um Estado flexível, isto é, atenta também contra a segurança do nosso Estado. É necessário olhar porque muitos deles abandonam essas nossas irmãs com esses filhos, e até muitas não conseguem identificar quem é o pai, porque eles dizem que são todos parecidos, né? E aí faz-se uma troca, um processo de substituição. O que significa dizer, nós temos de olhar mais para o critério normativo, de modo a que toda e qualquer prática a ser executada no Estado angolano deve ser dentro dos marcos normativos. Um outro aspecto que não deixaria também de ser importante é a Assembleia Nacional poderia, de algum modo, olhar para a questão da fiscalização mesmo dos atos do titular do Poder Executivo. Sabemos que esta prerrogativa foi retirada, foi afastada por força do Acórdão 219 de 2013, que retirou a ação política dos deputados da Assembleia Nacional poderem fiscalizar os atos do Poder Executivo e, concomitantemente, dos seus auxiliares, o que significa dizer que temos um Estado que não pode, de algum modo, controlar e exigir responsabilidade para quem gere a coisa pública. Por outra, também poderíamos olhar na questão da lei da lei orgânica do Tribunal Supremo. Tínhamos que fazer, de algum modo, revisão a este diploma, porque temos muitas lacunas, como é o caso, por exemplo, das próprias impunidades que se verificam no setor da justiça. Temos estado a acompanhar no Estado angolano um certo escândalo que não facilita e tem dificultado a realização da justiça. Por quê? Porque nós temos, na prática, uma justiça que é refém do próprio titular do Poder Executivo, por força do controle que tem sobre essas instituições, ao nomear ou ao indicar os representantes diretos, neste caso os juízes presidentes, por exemplo, desses tribunais, e são, de algum modo, são acarretados à confiança do Presidente da República,
Então é necessário que se verifiquem esses diplomas todos, de modo a devolver a real justiça que nós esperamos. E, por outro lado, também velar pelo Orçamento Geral do Estado, né? Este diploma legal deveria, a nosso ver, e os deputados aí depois poderão, se calhar, se debater com mais rigor, porque nós temos um diploma que não é exigente no ponto de vista da aplicação concreta, ou seja... Em relação ao quê? Ao Orçamento Geral do Estado? Nós temos as reservas... Sim, em relação ao Estado. Não, diz que temos um diploma que não é exigente e eu queria perceber... Sim, a Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado é um diploma que apresenta muitas lacunas. Por exemplo, há dificuldade de realizar as despesas que são cabimentadas. Ou seja, o Orçamento Geral prevê determinadas despesas, mas que na prática existem dificuldades para a sua execução e não se responsabiliza, de algum modo, quem tem esta responsabilidade de materializar aquilo que foi previsto, foi cabimentado no Orçamento Geral do Estado. Há dificuldades para, de algum modo, executar determinadas políticas públicas porque há atrasos, por exemplo, de divisas líquidas, né? No orçamento. Há setores, há setores públicos e não só, que ficam, de algum modo, estagnados a aguardar que as receitas sejam, de algum modo, autorizadas. Isto, de algum modo, representa uma falta de clarividência, se assim posso dizer, nas próprias normas do Orçamento Geral do Estado. Então é preciso também analisar este diploma legal. Este é o nosso contributo. Obrigada. Mihaela Weba, em relação, aliás, no âmbito legislativo, que questões gostaria que fossem tratadas com, não diria seriedade, mas com prioridade para este Antes de responder esta questão, devo dizer que na legislatura passada o grupo parlamentar da UNITA apresentou 10 projetos de lei e o grupo parlamentar do MPLA não apresentou nenhum. Desses 10 projetos tivemos consenso relativamente à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, à Lei da CNE e à Lei do Registro Eleitoral. Entretanto, introduzimos na Assembleia Nacional também, ainda dentro do pacote eleitoral, a Lei da Observação Eleitoral. Introduzimos o projeto sobre os cidadãos com albinismo, que também vai estar em tratamento nas comissões. Quais são as linhas de força deste projeto? É para proteger todos os cidadãos que efetivamente têm problemas de albinismo, têm problemas de falta de melanina e, portanto, têm de ser especialmente protegidos pelo Estado angolano. O outro projeto que nós apresentamos tem que ver com a língua gestual angolana. Portanto, nós entendemos que não é só termos a língua gestual, mas temos que ter efetivamente uma língua gestual angolana, porque há determinadas palavras que são nossas e que só são compreendidas pelos angolanos. Daí que haja este projeto. O outro projeto que nós apresentamos, que também já foi pela Presidente da Assembleia Nacional, encaminhado para a 10ª Comissão, para a 1ª Comissão e, salvo erro, foi para essas duas, é o projeto sobre o direito de oposição democrática. Nós entendemos que o número 4 do artigo 17 da Constituição, conjugado com o número 2 do artigo 45 da Constituição, não estão a ser materializados pela lei de imprensa. A lei de imprensa tem que ser efetivamente reformulada, mas
tal como em outros países em que as democracias são consolidadas, as oposições têm este direito de oposição. Depois nós temos a questão da lei, chama-se lei quadro, mas está errado porque a nossa Constituição já não prevê leis quadros, mas é a lei quadro do Orçamento Geral do Estado que, de certa forma, permite aquilo que se chama de desorçamentação. Ou seja, nós aprovamos um Orçamento Geral do Estado, mas depois há determinadas verbas que não estão previstas no Orçamento Geral do Estado, mas que são realizadas. E, portanto, eu penso que, em termos de prioridades, e aqui foi dito que há uma comissão técnica, eu por acaso faço parte dessa comissão técnica sobre as autarquias locais e essa comissão parou o seu trabalho porque nós fomos consultar as nossas direções políticas e do lado da UNITA nós tivemos luz verde para continuar, infelizmente do lado do presidente do MPLA não tivemos luz verde para continuar e portanto nós gostaríamos, e isso seria bom que acontecesse depois de aprovarmos o Orçamento Geral do Estado, 5 meses depois podermos aprovar efetivamente a lei da institucionalização efetiva das autarquias locais, porque o país não pode continuar como está. Nós precisamos efetivamente de diminuir as assimetrias. Falou-se aqui do orçamento participativo, mas eu acredito que os cidadãos nas localidades têm participado, mas essa participação não tem sido efetiva. Porquê? Porque eles querem o básico, querem água, querem energia elétrica, querem salas de aulas, não as crianças a estudarem debaixo das árvores, com os tijolos de cimento e, portanto, querem efetivamente melhores condições nas comunidades. E este orçamento participativo não vai de encontro às necessidades efetivas das localidades onde estão os cidadãos. E, portanto, uma maneira de reduzir a fome e a pobreza extrema seria efetivamente a descentralização do Orçamento Geral do Estado para permitir que efetivamente todos possamos usufruir daquilo que são as riquezas de Angola, daquilo que é o Orçamento Geral de Angola. Obrigada. Elisandra, podemos também, se quiser, olhar para aquilo que são as propostas de lei que o MPLA tem eventualmente para esta legislatura? Legislatura. Para esta legislatura? Quarta sessão legislativa da quinta legislatura. Da quinta legislatura. Muito bem. bem. Para esta a quarta sessão. Sessão que Muito vai bem. iniciar amanhã e, obviamente, para alguns diplomas que começaram a ser tratados, não foram concluídos, mas que devem ser vistos como prioridade. Pois, antes disso, devo apresentar a nossa versão. Não é verdade que as negociações pararam porque o presidente do MPLA não deu luz verde. Aliás, é muito arriscado virmos ao debate e adivinharmos algumas coisas. Como é que a deputada sabe que é o presidente do MPLA? Quem lhe concedeu essa informação? Porque foi concedida essa informação. Quem lhe concedeu essa informação? Pode dizer a que eu vivo. Alguém que está na comissão. Não, mas eu diga não aqui, posso você estar, tem que dizer. Eu não posso estar. Não pode vir ao debate adivinhar coisas. Deputada, eu não posso estar. Não, a versão que eu tenho. dar as minhas fontes dentro do MPLA. Ah, pronto. Não posso. Então nós podemos admitir que também é uma inverdade que você está Não dizendo. é uma porque eu vou inverdade. apresentar a nossa versão. A nossa versão é que as negociações não avançaram porque a UNITA estava a utilizar um método de negociação sem querer ofender determinada nacionalidade, mas é muito famosa por isso, estilo chinês, que é um dia vem com um discurso, outro dia vem com outro discurso. Isto não e é nós verdade. estamos habituados a isso. Isto não nós é verdade. tivemos isso no pacote legislativo eleitoral e já chego lá. Isto não é verdade. Já chego lá, mas felizmente houve consenso. Portanto,
Não podemos chegar aqui, repito, e adivinhar coisas sobre os assuntos internos de cada partido político. Relativamente ao ano que terminou, devo dizer que 11 leis foram aprovadas e publicadas no Diário da República. 2 diplomas aprovados estão em fase de redação final para aprovação no Diário da República. 11 leis aprovadas na generalidade e estão em tratamento para a especialidade. E, por último, 7 diplomas admitidos que estão em tratamento para a discussão na generalidade. Nós devemos enaltecer, sim, os consensos que nós tivemos na terceira sessão legislativa da 5ª legislatura e posso considerar que tivemos o maior sucesso legislativo até o momento, quando aprovamos por unanimidade o pacote legislativo eleitoral. Inicialmente havia muita polêmica, muitos debates sobre o tema, mas conseguimos aprovar por unanimidade. Mas temos que relembrar algo. Quando da discussão na generalidade, a UNITA vetou as propostas de lei do Executivo e o MPLA, mesmo tendo maioria, abstivemos-nos. Mesmo votando, abstiveram-se, obrigada, mesmo votando depois da UNITA, votou a favor dos projetos de lei da UNITA. Ou seja, poderíamos pagar com a mesma moeda. Mas não, votamos a favor, admitimos os projetos de lei. Isso tem nome. Chama-se responsabilidade e seriedade. E qual foi o resultado? Aprovação final por unanimidade. E este é o apelo que nós temos feito aos parlamentares. Que quando o interesse é nacional, as vestes político-partidárias têm que ser colocadas de lado. Porque este diploma demonstrou que onde abundam as divergências, podem superabundar as convergências. Olhando agora para a 4ª sessão... Antes, falou da questão da unanimidade para aprovação de determinados projetos. A unanimidade representa sempre cedências. Isto só para que a nossa audiência tenha este conhecimento e esta noção. Quando partidos que representam ideias e ideais diferentes convergem para o bem comum, que é Angola, que vocês servem e representam os angolanos, significa que foram feitas cedências para muitas chegar cedências, a muitas esta cedências. decisão. Foram Foram semanas de discussões árduas. As direções dos grupos parlamentares muitas vezes saíam da sessão para encontros que inicialmente eram de 20 minutos, 30 minutos e faziam 2 horas. E os parlamentares estiveram lá pacientemente durante vários dias, durante várias horas seguidas, a trabalhar para que conseguíssemos esse grande sucesso da nossa legislatura. Pode prosseguir, porque queria olhar olhando para as prioridades sim, da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura, claramente que é o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado hoje é uma lei e é o principal instrumento de programação económica e financeira do Estado. O que é que isso significa? Sem OGE não há governação. Sem OGE não há pagamento de salários, não há gastos necessários do Estado, não há investimentos, não há satisfação de nenhuma necessidade. Então o que é que nós podemos perceber com isso? Que o OGE promove a unidade e a reconciliação nacional, porque beneficia a todos. E mesmo não tendo consensos, nunca houve, com o maior partido da oposição, nós, MPLA, continuaremos focados naquilo que é o interesse nacional. O que nós vamos fazer é trabalhar com o Executivo, contribuir para que as necessidades do povo, nós enquanto representantes, dignos representantes do povo, sejam cada vez mais satisfeitas no nosso orçamento. Nós queremos um orçamento mais adequado às necessidades dos angolanos. O Lino disse que o OGE, há aqui uma disparidade entre aquilo que é aprovado e aquilo que é executado. E está certo. Por quê? Porque hoje é uma previsão. É uma previsão daquilo que nós podemos produzir, dos recursos que nós podemos ter. Estou lá a dizer que está certo. Sim. Agora, sendo uma previsão, só é possível nós gastarmos dinheiro
precisa existir dinheiro. Só é possível nós satisfazermos determinadas necessidades se conseguirmos dinheiro. Então, é uma previsão. Quando o dinheiro não existe, não tem como executarmos determinadas coisas. Portanto, devemos encarar o OGE nessa perspectiva. Também vou concordar consigo sobre um tema que tocou muito interessante, a proteção dos nossos menores. A violação de menores, os abusos sexuais, violência doméstica têm aumentado muito no nosso país. O Código Penal já prevê. Isso não é só realizado por cidadãos estrangeiros, infelizmente. Muitas crianças, muitos menores são abusados pelos próprios familiares, né? Eu acho que nós temos que prestar atenção ao Código de Família, sim, fazer uma revisão. Código Penal. Código Penal e vermos o Código de Família também, porque tem sido gritante. Eu digo sempre que se o homicida tira a vida de alguém, não é? Que é para sempre, o violador deixa um morto-vivo. E nós temos que prestar atenção às nossas crianças, por isso, depois do OGE, eu penso que esse é um assunto prioritário, a proteção dos menores, a proteção das crianças no nosso país. E o Grupo de Mulheres Parlamentares tem realizado um trabalho abrangente a nível das províncias, realizando palestras, visitando as comunidades. Nós já estivemos em Benguela. Caota, no bairro já estivemos nessa comunidade, conversamos com a população local, fizemos levantamento e apresentamos um relatório. E vamos dar continuidade durante essa sessão legislativa. O que é que... Sim, alguém me disse alguma coisa? Sim, eu estava simplesmente a concordar com isto. E também quando eu falava do Orçamento Geral do Estado, nessa perspectiva de prever as receitas, as despesas, era no sentido de não se fazer uma previsão que, de algum modo, nós não consigamos, tendo em conta a nossa base líquida, a nossa reserva. Se não estiver em erro, no ano passado, penso que a nossa reserva líquida era de 14 mil milhões de dólares. O que significa dizer, o modo como nós temos estado a destinar, né, essas despesas, as prioridades. Por exemplo, nós se olharmos, o Presidente da República tem estado a gastar muito mais em viagens do que com coisas básicas, como, por exemplo, a fome e a saúde. E esse é o ponto central para o povo angolano, né? Então, eu olho mais nessa perspectiva, pese embora que estamos a falar de receitas e despesas que devem ser realmente previstas, mas a previsão deve ser feita com ética, no estudo concreto das prioridades. Era mais nessa perspectiva que eu queria... Daí a necessidade de nós, os deputados, admitirmos o orçamento na discussão na generalidade, coisa que não acontece. Só o MPLA... Como assim não acontece? Só o MPLA vota a favor. Não. Senhora deputada, acredito que a senhora deputada não tem estado sim, na sala, sim. não? Só o MPLA e os partidos, peço desculpas, não. O partido maioritário... Eu devo pedir desculpas. Eu devo dizer, Leda, que até na Rússia a oposição não vota a favor do Orçamento Geral do Estado. Sim, mas nós não estamos a pedir que vote a É favor. fazer, eu estou a mencionar... Não, a questão que se coloca é que quando se faz o Orçamento Geral do Estado, deve haver concessões. E quando não existem essas concessões... As concessões em que sentido, deputado? Em que sentido? Em vários sentidos. E, sobretudo, na questão das prioridades. Não, para percebermos e para fazermos perceber quem nos está a acompanhar. Nós temos um Orçamento Geral do Estado para o setor da defesa e de segurança nacional. E poderíamos encaminhar este dinheiro, por exemplo, para o setor da saúde e para o setor da educação. É um exemplo. Nós poderíamos utilizar, nós encontramos no nosso Orçamento Geral do Estado várias associações de utilidade pública que não nos é dado a listagem de todas essas associações de utilidade pública. Ou seja, não é um orçamento geral transparente. Ora, nós não vamos votar a favor de um orçamento geral que, em nosso entender, não é transparente. Mas quando é feita a proposta do Orçamento Geral do Estado, não há a discussão
entre os parlamentares? Não, há discussão na generalidade. Logo que nós recebemos o Orçamento Geral do Estado, na generalidade, nós conseguimos detectar já essas situações. Porque aquilo, e depois, desculpa, como jornalista, porque a informação que nós passamos à audiência é que foi entregue a proposta do Orçamento Geral do Estado, que é ter uma proposta, os deputados vão discutir na generalidade, depois vão à especialidade, faz alguns ajustes, algumas alterações, e portanto queria perceber nesse sentido. Quando se olha para um orçamento, por exemplo, alocado para o setor da defesa ou para o setor social e não se concorda, é feita alguma discussão para se fazer alguns arranjos? É feita alguma discussão, mas as nossas propostas nunca são aceitas. E, portanto, quando as nossas propostas nunca são aceitas, nós não podemos validar um Orçamento Geral do Estado que, em nosso entender, não é transparente, não vai mudar a vida dos cidadãos, não vai potenciar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, não vai potenciar os direitos económicos e culturais dos cidadãos. Nós não podemos aprovar um orçamento dessa natureza. Obrigada. Daí que haja a necessidade de votarmos contra. Vamos deixar a doutora Uema daí a necessidade de votarmos contra, já na generalidade e posteriormente na especialidade. Exatamente por causa disso. Isso sabe o que é que se chama, Leda? Tentativa de aborto. E eu vou explicar porquê. Deixe-me explicar. O Executivo consulta os parceiros sociais. É o que está a fazer nesse momento, ou já deve ter feito, porque o orçamento tem de entrar até 30 ou 31 de outubro. 31 de outubro. 31 de outubro. Tem este limite. Quando entra para a Assembleia, a forma dos deputados darem as suas contribuições é se passar na generalidade. Okay? E nós não estamos a pedir que a UNITA vote a favor, porque a UNITA nunca vai votar a favor, mesmo sendo um orçamento que beneficia a todos nós. Como temos esse direito, somos angolanos, né? Tem que beneficiar a MPLA, a UNITA e todos os cidadãos. Portanto, a UNITA já vota sem contribuir. O MPLA vota a favor, a UNITA vota contra. O orçamento vai para a especialidade. A UNITA dá as suas contribuições, muitas, senhora deputada, são admitidas. Não são. É verdade, são admitidas. E mesmo assim... Isto não é verdade. A UNITA volta a votar contra. Isto não é só no Orçamento Geral do Estado. Nós já tivemos outras leis que nós admitimos as contribuições da UNITA e a UNITA depois vai votar contra. Mas pronto, eu não quero desfocar, eu quero pegar em algum ponto sim, um ponto muito importante, do Lino. Ainda bem que tocou nas viagens do Presidente da República. O Presidente da República, nesse momento, cumpre uma agenda enquanto estadista e enquanto Presidente da União Europeia. Da União Africana. Não, nós percebemos, sim. União Africana. Certo. Obrigada. E esta é a parte que vão dizer que é bajulação, mas a verdade tem de ser dita. Viajar muito não é divertido. É cansativo. Principalmente para um senhor com a idade que tem o nosso Presidente. Eu até fico impressionada enquanto jovem atleta com o vigor e a força que o nosso Presidente demonstra. Vou dar-lhe um exemplo recente. O Presidente teve que cumprir uma agenda enquanto Presidente da União Africana, agora já não europeia, agora em Bruxelas. O Presidente fez aquilo que nós chamamos de direta. E não é a primeira vez. Saiu de Bruxelas para o Namibe. Ou seja, nunca deixa de honrar os seus compromissos internos. Portanto, o Presidente, quando viaja, não viaja porque tem vontade. Ele está a sacrificar-se. Está a sacrificar-se. Deixe-me terminar. Está a sacrificar-se para promover o país, para atrair investimento privado estrangeiro, para melhorar a diplomacia, porque só fazendo... Porque não, na sua perspectiva... Não, ainda não terminei. Ainda não terminei. Eu vou terminar. Vou terminar, depois você vai falar, para não falarmos em uníssono. Exatamente. Está a promover o nosso país. Como é que as pessoas vão investir em Angola se não conhecerem Angola? E nós temos agora uma grande oportunidade, que ele é Presidente da União Africana. Então, este assunto das viagens tem que ficar desmistificado. Viajar muito não é divertido. É cansativo, principalmente para um senhor daquela idade. E vamos sim exaltar a vitalidade e o compromisso do nosso Presidente. Faz favor. Sim, eu queria... Lino Lourenço. Pois, eu concordo quando diz que viajar não é divertido. Mas o maior problema aqui não está em viajar ou não viajar. Primeiro, olhar para os objetivos concretos dessas viagens.
Disse aqui a deputada que o presidente tem estado a viajar. Por um lado, um dos principais objetivos é incentivar o investimento interno, o que não tem sido verdade em Angola. Aliás, se olhar atualmente, todos os investidores aqui estrangeiros estão a abandonar o nosso país. Todos quem? Cite. Sim, estão a abandonar. Não, cite. Isso é um Porque facto. eu vou citar Emirados Árabes Unidos, Espanha, vou citar vários países que têm acordos com Angola, fruto das viagens diplomáticas. Aliás, ninguém do investe num país onde não há segurança e certeza jurídica. Este é um primeiro ponto. E este é o problema de Angola. E nós não podemos aqui, de algum modo, tapar o sol com a peneira, acho que eu posso assim dizer. Porque o Presidente da República, ao viajar, é importante que ele assim o faça para, de algum modo, equilibrar a vida internacional do país, nas relações que tem com os demais países. Mas o que eu tenho estado a dizer, é necessário primeiro arrumar a casa, é assim que se diz. Né? Quando diz arrumar a casa, que entendimento é que primeiro se tem de procurar resolver os problemas básicos. É só isso que Angola clama, o povo angolano clama. Os problemas básicos. Nós temos todos os dias famílias que clamam por fome. Aliás, ontem mesmo vimos até uma informação a circular em algumas páginas de redes sociais credíveis de um jovem que ia caminhando, caiu porque estava com fome. Então, são essas questões que nós não podemos estar a olhar de ânimo leve quando o presidente viaja gastando muito, mas muito dinheiro. Qual deveria ser a prioridade para se resolver, por exemplo, a questão da fome, já que representa um partido político que vai concorrer também? Sim, a prioridade é definir políticas públicas concretas. E políticas públicas concretas são aquelas que estão voltadas à satisfação concreta e real das necessidades dos cidadãos. O que nós temos estado mais a acompanhar com as viagens do Presidente da República, embora que a deputada diz que é cansativo, mas não passa de um mero turismo. Isso devo afirmar. E não é bom, e nós temos estado a dizer isso. Pois está a afirmar na sua perspectiva, já ouviu falar do Plano de Desenvolvimento Nacional? Quando se refere a políticas públicas, assim, ninguém precisa descabotear a verdade. Sim, as viagens, tal como a senhora deputada disse, tal como a senhora deputada vou deixar terminar. Sim, vou deixar concluir em relação a este ponto. O maior problema que nós temos, muitas das vezes, precisamos olhar isto com muita seriedade, é se não conseguirmos internamente nos organizarmos, ninguém vai se atrair pelo nosso país. Obrigada. Você está a misturar assuntos. Por outro lado, não estou a misturar. Eu vou ter que repetir. Agora, só para terminar, eu queria avançar. Este é um não assunto e a senhora deputada sabe. Não sei não. Você está a adivinhar coisas e eu vou repetir aquilo que disse. Se a agenda do Presidente interferisse nos assuntos internos, agora sou eu, se interferisse nos assuntos internos do país, o Presidente, ao sair de Bruxelas, ia para a sua casa descansar. Foi direto para o Namibe trabalhar. Isso é um facto. E contra facto não há argumentos. Porque é factual. Apesar dos seus factos. Apesar dos seus factos. Um minuto, senhores. O despesismo que existe é que o Presidente da República, quando viaja, leva um grupo de avanço que tem ajudas de custo, fica nos hotéis, e isso é um custo acrescido para o país, ok? E, portanto, o Presidente não precisa de, quando vai para fora, ter que levar mais de metade do seu executivo, por exemplo. Para além disso, o grupo de avanço que é para a sua segurança, quando que nesses países onde ele vai, tem a segurança garantida. Quando foi ao Brasil, por exemplo, até foi noticiado, Angola levou 3 Boeings. Não havia necessidade para isso. É despesismo. É disso que nós estamos a falar. Não, deputado, deixa eu terminar. Eu concordo que debatamos o despesismo. Como você mencionou, aí está certo, dizer, nós sugerimos, e como deputados podemos fazer isso, que o Presidente, nas suas viagens, reduza, e coisas objetivas, reduza determinados custos. Agora, desvalorizar o trabalho diplomático, político e económico que o Presidente faz com as suas viagens está errado. Isto eu não fiz. Vamos deixar. Não, um minuto. Faz favor, deputado Webo. Vamos já terminar com isso, com o Orçamento Geral do Estado, para ver onde é que o dinheiro sai para o Presidente viajar, não é? A discussão no Orçamento Geral do Estado, que começa daqui a mais dias. Ok, eu quero só especificar alguma coisa. Senhor Presidente, vamos discutir próxima semana onde é que o dinheiro anda a sair. Ok, eu quero falar
da votação que estamos a discutir, da generalidade, especialidade e votação em relação final. a votar e não Ok. votar, certo. Eu quero deixar isso mesmo um pouco mais claro. Vou só pedir que seja breve para Sim, sim. cumprirmos o último intervalo Muito e depois bem. vamos regressar para as Ok. conclusões. Quando falamos de generalidade, é para votar, para receber, o sentido é este, receber o orçamento, para ir à discussão. Então significa que ali todos nós devemos votar porque vamos discutir. Na discussão, realmente, ali podemos ter divergência de ideias. Mesmo na votação também podemos ter divergência, mas na generalidade todos devíamos ter votado para receber o orçamento. Agora, votação final. Todos deveriam ter votado a Pa- favor, é isso? A favor, sim. Sim. Já Este- há divergências na Não há. votação, Não. na generalidade. Não na Aliás, não. o senhor deputado Na tem gen- visto que as intervenções dos deputados, sobretudo da UNITA, têm ido no sentido de demonstrar já que o orçamento não é transparente Ok. e não vai mudar Tá bem. a vida dos Tá cidadãos bem. angolanos. Minha colega, o que se passa? Ali não é para discutir, para debater o orçamento, ali é para receber. É Exatamente. recessão do orçamento geral do Estado. A discussão é na especialidade, onde temos divergência de ideias. E o voto ali, realmente, cada um vai votar de acordo com a sua de acordo consciência, não é? Ok. Na votação final, realmente também está nesta condição. A pessoa vai votar naquilo que ela acha que não está certo. Mas na Acho que o generalidade... meu colega deveria ver outras realidades, como Obrigada. os Estados Unidos. Não, a Portugal. realidade angolana. Não, vamos falar de Angola, onde a água está Exatamente. difícil. Não, Lino, precisamos Só no cumprir o quadro das intervalo. normas, Precisamos cumprir o intervalo e quando regressarmos, vamos regressar para as conclusões. São 22h45. Ainda temos o tempo de intervalo. Vamos fazer o seguinte, cumprimos o intervalo, voltamos para as conclusões. Entendemos que 2 horas, e apesar de serem 2 horas, nunca é suficiente para se abordar o país como gostaríamos. Mas quando regressarmos, eu já regresso com uma provocação para os nossos convidados. Até já. Estamos de volta para os minutos finais, cerca de 6 minutos para dizermos adeus, os desafios do novo ano parlamentar. Eu dizia que voltaria com uma provocação e a pergunta é, vamos voltar aos debates propostos pelos grupos parlamentares? Mihaela Weba. Tudo isso nesta depende nova da sessão. vontade política do MPLA. Porque, de nossa parte, nós já fizemos várias propostas de debates que foram vetados pela maioria absoluta do MPLA. Portanto, não há vontade do MPLA de debater questões nacionais e, sobretudo, aquelas questões que são de interesse nacional e que apresentamos, e o MPLA vota sempre contra, porque não tem vontade política de efetivamente discutir as questões. Obrigada. Fernando Ombo, para ser rapidinho também na Sim, resposta. Vamos voltar aos debates? Vamos O que é que sim. acha? Acho que o Parlamento devia ser um lugar de consenso. Porque a lógica de confrontações ideológicas, isso é uma herança que estamos a falar, porque Portugal, não sei, não. Devíamos ter falado do nosso país. Acho que vamos voltar realmente a falar daquilo que nos resta, porque assim como a doutora Mihaela Weba disse que tem 10 propostas que não foram, há 2 projetos que não foram na discussão, então vamos ver se vamos resgatar essas propostas. Não, 3 deles já foram, Ok. chegamos a consenso. Então, acredito que vamos nesta para ver se conseguimos chegar a um bom porto e consensos. Obrigada. Elisandra Wassuca. O MPLA está comprometido com o diálogo parlamentar aberto, transparente e responsável. O nosso fim no Parlamento é encontrar consensos e, sobretudo, soluções para as principais aflições e problemas que afetam a nossa população. Portanto, estamos abertos ao diálogo. Obrigada. Agora, 1 minuto para cada um dos senhores e vai usá-lo como quiser, em jeito de conclusão. Vou começar por si, Lino Lourenço. Muito obrigado. Neste meio 1 minuto Eu sou queria... rigorosa. Vou Sim. olhar aqui para o relógio, por favor. Só que assim já reduziu. Pois, neste meio 1 minuto eu queria avançar aqui um dado que escapou-me, que tem a ver com o pacote legislativo eleitoral. Eu aproveito aqui a oportunidade, estão aqui os deputados da Assembleia Nacional, que pudessem velar
da introdução de uma norma que, por um lado, olhasse para o Código de Escrita e Leitura Tátil para os nossos irmãos com deficiência visual. Portanto, eles têm estado a lamentar que não conseguem realmente exercer o seu direito de voto, porque nós não temos um sistema braille no nosso sistema eleitoral, o que realmente é preciso que se verifique, porque é uma omissão constitucional. Num dos contactos que nós temos estado a ter, a grande reclamação é esta, porque esses nossos irmãos, companheiros, não conseguem saber concretamente se o seu voto foi ao candidato que ele pretende. A questão da inclusão, não é? Exatamente. Isto é muito importante que se faça. Já passou. Por outro lado, permita-me só muito rapidamente. 30 segundos. Amanhã o Presidente da República, esperamos também que traga um discurso que olhe para a reconciliação nacional. Isto é muito importante, porque mais do que olharmos para as diferenças das cores partidárias, precisamos unificar o país num só, para que todos consigamos então beneficiar desta paz que hoje em dia vivemos. Obrigada. Mihaela Ueba. Bom, eu espero que o Presidente da República não aproveite esta oportunidade para novamente insultar os deputados, como fez o ano passado, dizendo que há deputados aqui que vendem combustível de modo ilegal. Portanto, foi, penso que, algo desconfortante, algo inamistoso, e penso que o Presidente da República deverá, numa reunião solene, não ter esse tipo de comportamentos. Depois de tudo o que nós já dissemos, provavelmente ele vai falar de algumas coisas que nós aqui abordamos, outras não, porque não tem interesse político de as dizer, mas penso que não deverá insultar os deputados, porque não fica bem. Acabou por insultar todos os deputados e não apenas os deputados da oposição. Obrigada. Fernando Rombo. Muito obrigado. Esperamos que o Presidente amanhã nos traga o elemento essencial, capital humano. Eu defendo isto, que precisamos que o Presidente olhe para o capital humano e olhar para as questões básicas, a fome. Por outra, olhar na educação. E quero deixar uma atenção. As universidades privadas estão a tornar-se um mercantilismo. Então, é necessário fiscalizar as universidades privadas, porque a qualquer momento as pessoas poderão abandonar as escolas porque está a se tornar um mercantilismo autêntico. Muito obrigado. Obrigada. Elisandra Wassuka. Nós esperamos que amanhã a UNITA não transforme a Assembleia Nacional num espaço de arruaça, como é habitual. O MPLA não é impermeável às críticas, pelo contrário, é a voz do povo que nos move. Reconhecemos que os desafios que vivemos hoje são muitos, mas nos comprometemos em trabalhar mais e melhor para corresponder às aspirações do povo angolano. A unidade, a esperança e o trabalho são forças de coesão imbatíveis. É hora de estarmos juntos, unidos, para superarmos as dificuldades que o país enfrenta, porque só juntos podemos. Vamos acreditar. Muito obrigada. Elisandra Wassuka, deputada pelo MPLA, Mihaela Ueba, deputada pela UNITA, Fernando Rombo, deputado pelo PHA, e Lino Lourenço, que é secretário nacional para os assuntos jurídicos, políticos e eleitorais do Partido Liberal. Os senhores estiveram connosco esta noite para olharmos para os desafios do novo ano parlamentar, fazendo uma antevisão, ou pelo menos dizer aquilo que é a esperança e o desejo destes angolanos que representam o povo no Parlamento, ouvir o Presidente da República quando se dirigir à nação amanhã. E por causa disso, aproveito dizer à nossa audiência que a TV Zim terá uma emissão toda especial, não podia ser diferente, a partir das 9 da manhã, com um painel de convidados e os nossos colegas para trazerem e levarem até si a reportagem com informação necessária sobre o que vai acontecer no nosso Parlamento. Aqui em estúdio também teremos convidados para o fazer. Então, emissão especial na TV Zimba a partir das 9, mas nós começamos com notícias a partir das 7h30 no Está na Hora. Boa noite, obrigada pela preferência e fidelidade. Senhores, muito obrigada pela vossa presença. Boa noite, obrigada.